E aí, galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, em nome do Senhor Jesus. Bom, eu tô aqui para continuar aquela mensagem sobre a minissérie que eu comecei, que tinha falado sobre que nós somos o que Jesus diz. E no último vídeo eu parei no segundo tópico, onde diz o que devemos fazer. Eu comecei lendo, são dois versículos que é nesse tópico. Eu comecei lendo o primeiro versículo, que se encontra em 1 Tessalonicenses 5,19, e na versão NVI diz assim: não apaguem o espírito. Mas na versão NTLH ele diz: não atrapalhem a ação do Espírito Santo, que é a mesma coisa. E a pergunta é: o que é atrapalhar a ação do Espírito Santo e como é que eu acabo atrapalhando a ação do Espírito Santo? Em primeiro lugar, precisamos entender que o Espírito Santo é o Espírito de Deus e que a vontade do Senhor, segundo Romanos capítulo 12, versículo 2, ela é boa, perfeita e agradável. Então, já que o Espírito Santo é o Espírito do próprio Deus e a vontade dele é boa, perfeita e agradável, isso significa que Deus, através do seu Espírito em nossas vidas, deseja que a gente viva na sua boa, perfeita e agradável vontade. Isso quer dizer que ele age em nossas vidas através do seu Espírito Santo. E a palavra do Senhor nos diz em Joel, no capítulo 2, sobre uma promessa onde o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Em Atos, lá no capítulo 2, nós vemos esse cumprimento. E então, daí em diante, é clara a manifestação do Espírito Santo, daí em diante o batismo com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, o próprio Cristo, ele disse que quando ele voltasse para os céus, quando ele subisse de novo para onde ele estava, ele não deixaria os seus órfãos, mas mandaria outro Consolador, e que esse seria o Espírito da verdade, que guiaria os seus em toda a verdade e lembraria aquilo que Cristo havia ensinado e estaria com eles para sempre. Esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito do próprio Deus que veio enviado por Deus, derramado sobre as nossas vidas pelo próprio Deus, para nos selar, nos marcar como propriedades de Deus, como sendo somente, exclusivamente de Deus. Mas o Espírito Santo, ele também é Deus. E o Espírito Santo, ele também tem sentimentos. O Espírito Santo, ele também sente. É por isso que a palavra, esse vai ser o segundo versículo, nós vamos ver lá em Efésios 4:30, quando diz para não entristecermos o Espírito do Senhor. Então, como é que eu acabo entristecendo o Espírito Santo? Vamos ver aqui um texto que eu acredito que seja conhecido de muitos. A palavra do Senhor diz aqui em Hebreus, no capítulo 3, a partir do versículo 7, fala assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Como é que eu acabo atrapalhando a ação do Espírito Santo? Quando o Espírito Santo me fala, quando o Espírito Santo ele me fala, ele está começando a agir. Não, calma. Não é inicialmente quando ele fala. Existe um processo de Deus, porque Deus, ele não vem assim invadindo, atacando, não. O Senhor, em sua palavra, nos diz que quer de livre e espontânea vontade. E não é nem por força e nem por violência, mas pelo poder do Espírito Santo, é pelo agir do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele convence, é um convencimento do próprio Espírito Santo, que ele é o único que é capaz de converter o coração do homem, de poder fazer com que a mente
do ser humano ela entenda de acordo com a vontade de Deus. Então, atrapalhar a ação do Espírito Santo é quando o Espírito Santo está agindo na sua vida. Como é que eu sei quando o Espírito Santo está agindo na minha vida? Eu falei inicialmente que o Espírito Santo é o Espírito de Deus e que, por isso, ele opera nas nossas vidas a vontade de Deus. E a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, quando o Espírito do Senhor ele me inclina para o Senhor, quando o Espírito do Senhor ele me puxa do pecado, quando o Espírito do Senhor ele me leva à obra de Deus, ao processo de Deus, à vontade de Deus, quando ele me diz não, quando ele diz por aqui e eu faço o contrário, então eu estou atrapalhando, eu estou desobedecendo e estou atrapalhando a ação do Senhor. A palavra diz aqui que se você ouvir a voz dele, não endureça o seu coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Ver o que Deus ele faz é uma coisa. Agora, crer que é Deus, crer que aquele Deus que está fazendo, crer que aquele agir, crer que aquele mover é bom, perfeito e agradável e não seu achismo, é totalmente diferente. Sabe por quê? Porque no crer para o aceitar está a humildade e a sujeição. Eu tenho o meu próprio achismo. Vamos supor que eu tenho uma interpretação bíblica segundo eu quero ter, segundo eu entendo. Então, eu vou acreditar na minha interpretação. É uma escolha, é uma decisão que eu estou fazendo. Mas o Espírito Santo, ele vem e me explica e ele me diz, olha, é assim, assim, assim. Essa explicação, esse agir que ele operou na minha vida, é a obra dele, é a ação dele. E isso é para minha santificação, isso é para minha transformação, para o meu aperfeiçoamento, é para que eu conheça mais a Deus como me convém, como eu preciso, como eu necessito. Se eu aceito a parte do Espírito Santo e eu nego a minha, então eu não estou atrapalhando a ação dele. Essa obra que ele operou na minha vida, ela se concretiza, ela se realiza. Eu recebo mais, porque eu aceitei, porque eu me desfiz do meu querer e me submeti, humildemente eu me submeti ao do Espírito Santo. Agora, se eu digo, não, Espírito Santo, eu não quero o seu querer, eu não quero a sua explicação, eu estou satisfeito com o meu entendimento, porque eu acho que deve ser dessa maneira. Então eu estou atrapalhando a ação dele na minha vida e aquele agir, aquele operar, aquele processo, ele não dá continuidade, ele é barrado. Deus é tão bom, é tão misericordioso, que mesmo que a gente faça isso em um dia, faça isso várias vezes, no outro dia ele vai vir de novo para nos tocar com misericórdia, para a gente entender que não é do nosso jeito, para a gente entender que não é da nossa maneira. Mas lembrem de uma coisa, o Senhor é misericordioso, sim, ele é amor, a sua palavra diz que a cada manhã se renova a sua misericórdia. Mas lembrem também que Deus é justiça. Lembrem também que ele é um juiz justo, que o Senhor sempre age de acordo com a sua justiça. A própria palavra diz que o seu reino, que as bases do seu reino são a justiça e a retidão. Então, precisamos ter esse temor de Deus no nosso coração. Se realmente queremos conhecer a Deus e se realmente queremos viver de acordo com a vontade de Deus, então nós precisamos entender que não é de acordo com a nossa vontade, porque a própria palavra do Senhor diz sobre o Espírito do Senhor e sobre o Espírito do homem. Nós não podemos e nem devemos seguir o nosso espírito, o nosso achismo e nem o nosso querer. Devemos entender que uma vez antes de Cristo nós éramos escravos do pecado, dominados pelo diabo, iludidos, cegos por esse mundo. Mas quando Deus, em sua misericórdia, como Tito 3 fala, manifestou amor, bondade, misericórdia por nossas vidas, então ele nos salvou
pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E ele fez isso com generosidade através de Jesus, como em Tito 3 está escrito. Ou seja, Deus, ele nos mostrou que aquele caminho era de perdição, que ali era de condenação, que ali era de dor e de sofrimento, que era vazio, mas que nele havia vida. E quando ele nos tirou de lá e nos colocou aqui, a própria palavra do Senhor, ela diz que nós, quando fomos chamados por Cristo, nos tornamos escravos de Cristo. Uma vez que antes estávamos presos nas trevas, escravos do pecado, Deus nos resgatou, Deus nos chamou e nos tornamos servos da justiça, escravos de Deus. Antes estávamos presos no pecado, sob uma condenação de morte eterna, separação de Deus para sempre. Mas em Cristo nós somos os servos do Senhor e estamos presos em Deus para a liberdade. Muitas pessoas confundem uma vida com Deus, uma vida para Deus, como se fosse uma prisão. Mas isso porque eles têm uma visão, eles até falam, eles até usam o termo religião, porque eles têm uma visão de Deus como se fosse uma religião. Mas Deus não é uma religião. Deus, ele é uma pessoa. Deus, ele está além da religião, muito acima de todo tipo de religiosidade. E tudo que ele procura é um relacionamento sincero com seus filhos. Tudo que ele procura é tornar a criatura que ele fez filho dele, através da morte do seu filho Jesus na cruz. Que essa pessoa encontre a verdadeira vida, a redenção, a libertação, a cura. Porque um homem sem Deus é um homem doente, é um homem perdido, é um homem preso. Mas um homem com Deus é um homem curado, é um homem livre e é um homem salvo. É uma pessoa totalmente e completamente diferente do que se diz vivo. Porque infelizmente tem alguns que estão vivos, mas espiritualmente estão mortos. E deixa eu te falar uma coisa, a verdadeira vida não é essa física, porque essa física ela é uma passagem. A verdadeira vida é a vida espiritual. E só temos essa verdadeira vida espiritualmente em Jesus Cristo, o Filho de Deus, por nossa fé nele. A palavra de Deus nos garante isso. Se você ler Romanos, você vai ver isso. Não tem mistério e nem segredo. A verdade é que a palavra do Senhor, na palavra do Senhor, estão as respostas que nós queremos. E em Deus existem coisas que ele deseja revelar. E ele revela para os sinceros, ele revela para os retos, como está escrito. Então, resumindo tudo, o Espírito Santo, ele é o Espírito do próprio Deus que deseja nos guiar na sua boa, perfeita e agradável vontade. Então, quando obedecemos ao Senhor, nós estamos recebendo, nós estamos abraçando, nós estamos aceitando essa ação do Espírito Santo em nossa vida. Nós estamos crendo e humildemente nos submetemos à vontade dele, nos sujeitamos ao querer dele. Mas quando nós negamos, nós estamos atrapalhando a ação dele. Então, entenda você que deseja ter um compromisso sincero com Deus, que não atrapalhe a ação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo de Deus, ele fala com você, quando o Espírito Santo de Deus, ele age em você, lembre-se que é pela boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele vai guiar você em toda a verdade, ele não vai te deixar enganado. O Espírito de Deus, o próprio Cristo diz, guiará vocês em toda a verdade. Lembrará a vocês tudo o que eu lhes tenho dito e estará com vocês para sempre. O Espírito Santo de Deus, ele nos leva à palavra. Ele nos afasta da carnalidade, porque, segundo Gálatas capítulo 5, ele está numa constante luta, numa constante briga contra a carne, contra os desejos da carne. Para quê? Para que a gente não se sujeite a esses desejos, mas a gente entenda que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. E a gente obedeça a essa vontade. Aqui, a palavra diz que durante 40 anos viram o que Deus fez.
Eles foram testemunhas do que Deus ele havia feito, mas mesmo assim recusaram ouvir a voz do Senhor. Mesmo assim, eles endureceram o coração para o Espírito Santo quando falou. E o que aconteceu? A gente sabe. A palavra ela nos diz as consequências de toda essa desobediência. E a palavra também nos mostra que isso serviu de exemplo. Isso foi deixado de exemplo. Então, que a gente entenda que, segundo esse exemplo deles, isso não vem acontecer com a gente também. Porque a palavra do Senhor mesmo diz que Deus não muda. Ele sempre foi, é e será o mesmo.